Olá, começa agora mais um Questão Política, um dia após as eleições acirradas, históricas. E para debater isso comigo, eu convido o Leonardo Grandini, analista político na Jovem Pan, estudante de Direito, comentarista. Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço, Jeff. Prazerzaço. Prazer é todo meu. Vamos começar falando de política. O assunto está quente. Uma eleição histórica, a menor margem desde a redemocratização entre os candidatos. E até agora o presidente Bolsonaro, o presidente derrotado, ainda não se pronunciou sobre o assunto, não ligou para parabenizar o vencedor. E aí a gente tem um cenário que os caminhoneiros, base de apoio do governo, já está tomando ruas. Onde você acha que o governo quer chegar com isso? O que você acha que vai acontecer? O que você acredita que o Bolsonaro deva fazer nos próximos dias, nas próximas horas? Então, pelo que eu recebi aqui de algumas fontes, parece que às 19 horas hoje ele deve fazer um pronunciamento. Né? Que é outro fator histórico, né? É outro fator histórico, porque nunca um presidente da República demorou tanto, um candidato derrotado demorou tanto para se manifestar numa circunstância como essa, que é um absurdo. Admitir derrota, inclusive, né? Não, é o primeiro passo, né? Tanto que a linha editorial da Jovem Pan foi nesse sentido, e eu parabenizei demais a nossa empresa por isso, porque esse tem que ser o reconhecimento. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você é de centro, existe uma disputa correta, honesta, com lisura, um processo eleitoral que foi visto por todos os 32 partidos políticos, foi acompanhado por organismos internacionais, foi acompanhado por técnicos de todo o país, um processo 100% honesto, né? E aí houve essa disputa e simplesmente Jair Bolsonaro tem que reconhecer que teve menos votos que o ex-presidente Lula, ponto. E foi bem votado, 58 milhões. Porém, o presidente Lula teve um pouco mais de 2 milhões a mais, 60 milhões de votos. Então, o que ele tem que fazer nesse momento, aliás, deveria ter feito isso já ontem à noite, eu perdi, eu fui derrotado, parabenizo o candidato Lula pela vitória e me coloco à disposição para fazer uma transição melhor forma possível, né? Entregar um país minimamente alinhado para que o próximo presidente possa fazer um trabalho correto. E é isso. Agora, vamos lá. Eu acho isso tudo muito complicado, né? Eu estava conversando com o pessoal agora. Há alguns anos atrás não tinha essa violência política, sabe? As pessoas não se matavam, não brigavam por conta disso. Mas isso foi muito fomentado no governo dele também, né? Vamos metralhar a petralhada toda. Muito, antigamente não havia. Por isso mesmo, eu acho que, assim, na minha memória, 2013 começa, tem um embriãozinho, porque são as grandes manifestações, né? Na época, inclusive, foi promovida pela esquerda. E aí, depois eles perceberam que era um tiro no pé, porque era contra a Dilma. Foi sequestrada, né, pela direita também. Foi sequestrada pela direita. E aí, 2014 começou já com o questionamento, a questão do processo eleitoral das urnas eletrônicas. Quando o Aécio questiona o resultado, né, nunca um tucano havia questionado nesse sentido, não era debate a lisura do nosso processo eleitoral. Nunca foi e nunca deveria ter sido. Tanto que o Lula disputou com o Serra em 2002, disputou com o Alckmin em 2006, né? Fora as eleições que ele disputou com o Fernando Henrique em 94, 98, e foi derrotado, e nunca foi questionado. Em 2010, novamente com o Serra, e aí em 2014, o Aécio, até então, a eleição de 2014 foi a eleição mais apertada da história do Brasil, e ele questiona o resultado. E isso que foi, a Dilma venceu com 51,6%, foi a mais apertada até então. E aí o Aécio não reconhece, questiona, né? Emburrado, e acaba abrindo precedentes para isso. E aí chega 2016, 2015, aliás, as manifestações. A derrocada do PSDB inicia aí, né? Inicia aí. Eu diria que inicia mais no impeachment. Porque no impeachment, que foi em 2016, o PSDB deu um baita tiro no pé com o impeachment. Porque eles contavam que seria uma onda, que isso abriria precedentes a uma onda estritamente antipetista. Mas foi uma onda anti-establishment, antipolítica. As pessoas falaram, não, eu não gosto do PT, mas eu também não gosto desse pessoal que substituiu o PT. A grande mídia também apostou no antipetismo, né? A grande mídia, o Supremo, o Congresso, que todos depois experimentaram o veneno do bolsonarismo, né? Que foram os principais alvos, o Supremo, o Congresso, a grande mídia, e entenderam que, de fato, eles criaram um monstro, ajudaram a alimentar um monstro, né? Infelizmente. Que, inclusive, poderia se perpetuar no poder, né? Se continuasse. Era muito perigoso com essa formulação que a gente tem hoje no Congresso eleita, senadores, Câmara dos Deputados.
Uhum. Sim, ele tem um suporte gigantesco, né? 99 deputados federais só do PL, ou seja, quase um quinto da casa. 14 senadores da República, vários governadores, né? Ele teria um baita suporte. É claro que agora o Lula vai pegar um país complicado, foi uma margem muito pequena com quem ele venceu, e é evidente. Mas assim, é o que eu sempre falo, ainda quem tá, a grande maioria do Congresso é o Centrão. Tava com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro era quem tava com a carteira na mão, mas agora a carteira passando pro Lula não vai ter grandes dificuldades de dialogar com o Lula. Arthur Lira já sinalizou, né? Que tá ali ao lado do Lula agora. Esse cara, Arthur Lira, todo esse pessoal, o próprio Ciro Nogueira, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, esse pessoal todo agora vai estar no colo do Lula. E aí, como é que você acha que vai ser esse governo PT, então? Porque o Lula sabe fazer esse toma lá da cá. E aí a gente acabou se envolvendo em escândalo de corrupção por conta desse toma lá da cá, nos últimos governos petistas. Como é que você acha que vai ser esse governo? Vai ser um governo diferente? Vai ser um governo complicadíssimo. Primeiro que o país nunca esteve tão dividido, né? O Lula venceu teve 50,9% dos votos válidos contra 49,1% do Bolsonaro. Então o país está dividido. Ele não conseguiu ganhar no primeiro turno. Ganhou no segundo turno apertadíssimo. Então isso aumenta o apoio, fica mais caro por parte do Congresso. E eu não estou nem dizendo de corrupção, né? Estou dizendo de emenda, estou dizendo de cargo, estou dizendo de espaço no governo. E essa vai ser a conversa. É lógico, o Lula já é um senhor de 77 anos que disputa a eleição presidencial desde 89. Ele sabe como conversar com esses caras, ele sabe quem é cada um deles. Então, nesse sentido, eu estou um pouco mais tranquilo. Até por conta do governo de coalizão. A gente deve ter até um corpo ministerial mais político do que técnico, né? Eu espero que seja os dois. Que o ideal sempre é esse, né? Por exemplo, vou dar até um exemplo. Agora, a Simone Tebet, né, que foi candidata, apoiou o Lula no segundo turno, ela vem sendo muito cotada para assumir o Ministério da Agricultura. E é um quadro, ao mesmo tempo que é político, é um quadro técnico nesse sentido. Ela é de um estado bolsonarista, que tem uma base forte do agronegócio, que é o Mato Grosso do Sul, e teria capacidade para isso. Assim como a Tereza Cristina também foi no governo Bolsonaro, e é do mesmo estado, inclusive da Simone Tebet. Então acho que o ideal é encontrar esse meio termo, um quadro político, que entenda o jogo político, que entenda que é preciso dialogar, enfim, para poder passar as suas questões, e que também seja técnico, né? Em todas as pastas. Eu espero isso. Eu espero que o presidente Lula coloque na balança e consiga conciliar essas duas questões. E aí, qual que você acha que é o destino do bolsonarismo no Brasil? Tá morto? Não, de forma alguma. E essa eleição provou que ele veio para ficar. O que tá morto é o Centro Democrático. O que tá morto é o PSDB. O que tá morto é essa galera. Não tem espaço para terceira via, né? Não tem, demonstrou, não tem espaço para terceira via. Agora, o bolsonarismo está mais vivo do que nunca. Mais vivo do que nunca, e a gente vai lidar com o bolsonarismo por 4 anos e tomar cuidado, porque ele pode voltar daqui 4 anos, e mais forte. Aliás, o PT tem 4 anos para trabalhar um sucessor, né? Porque o Lula já disse que não fica para um segundo mandato. Sim, é evidente que, assim, pelo que tudo indica, ele de fato não vai ficar. Primeiro pela idade, segundo porque ele cumpre um papel específico agora, que é tirar o Bolsonaro. Ele mesmo, eu tenho essa impressão, que se ele não tivesse sido preso, nem candidato ele seria. E é importante começar essa construção, e eu clico muito nessa tecla, porque hoje o PT não tem liderança. O Lula indo embora, ele vai ir, né, da vida natural, ele tem idade. O Lula indo embora, o PT vai junto, porque o PT não tem liderança. Todos os grandes cotados para substituir o Lula, 4 anos é uma eternidade, né? Mas neste momento, a fotografia, nenhum é do PT, né? Você pega o próprio Haddad, que perdeu aqui o governo do estado de São Paulo, deve ser o ministério. Mas era uma liderança, ok? O Haddad empaca no carisma também, né? Empaca, ele é muito elitizado, né? Ele é muito playboy, vamos dizer assim. Eu quero que chegue num bar, sente na mesa, fica quietinho lá, de costas. Tanto que falam que se ele fosse do PSDB, ele já teria sido eleito presidente ou governador há muito tempo. Ele tem esse perfil mais tucano. É que ele é um cara mais de esquerda, assim, filosoficamente, mas ele tem um perfil mais tucano. Então, assim, o PT não tem. Quem mais tem? Não tem a Gleisi, não tem a própria Dilma e tal. O Zé Dirceu, né? São figuras já que passaram, né, da idade. Cara, mas o Lula, ele também tirou a Dilma, assim, não era uma pessoa conhecida da grande população, e com a popularidade que ele tinha, ele conseguiu colocar ela lá. Você acha que não dá tempo de ele fazer um bom governo, por exemplo, nesses 4 anos?
É que o problema não do Lula Alçar em um si, sucessor. não do Lula, mas a cúpula, eu acho, do PT nacional, é que qualquer ameaça que faça sombra à liderança do Lula, eles cortam. Então, qualquer ameaça... existe um egoísmo muito grande por parte do PT. Né? Isso aconteceu com o Ciro, isso aconteceu com a Marina, isso aconteceu com a Luísa Helena, isso aconteceu com o próprio Suplicy internamente, aconteceu com o Boulos e vai acontecer novamente, né? Se bobear em 24, se o PT não cumprir o acordo com o Boulos para a prefeitura. Então o PT ele precisa ter essa humildade de formar realmente a longo prazo eleitores, não a curto prazo. Você não acha que o PT vai tentar aí uma transição do Boulos do PSOL para o PT? Ah, sem dúvida. Eu imagino. Ele já foi coordenador de campanha aqui em São Paulo do Lula, né? Foi, eu imagino. Vai ter uma resistência grande, né? Por parte dos petistas. Mas eu não sei. Eu sondo, eu tenho proximidade com o Boulos, principalmente com a mulher dele, é muito minha amiga, a Nath. E pelo que eu acompanho, eles não têm nenhuma ligação muito forte com o pessoal. Não é um problema sair do pessoal. Mas tem que dialogar, tem que ver qual é a circunstância. Até porque no pessoal eles têm um conforto muito grande. O Boulos manda no pessoal. É a maior liderança, né? No PT, o PT é outra parada. O PT é outra coisa. Tem muita briga, tem muita disputa, tem muitos ciúmes. Cara, mas hoje, assim, dentro até do quadro que ele tem lá, ele seria uma liderança no PT. Seria, mas ele não seria a liderança, como é no pessoal, né? No PT ele vai ter que bater cabeça com muita gente que está lá e que está há décadas lá e que é da alçada do Lula. Então ele entende que no pessoal ele cumpre um papel inclusive mais estratégico e que faz ele ter mais respeito do próprio Lula, inclusive. Que ele não é mais um. E aí pela primeira vez a gente pode ter um governo também que não facilite a transição agora, né, de comando. Você acredita que o Bolsonaro deve, de alguma forma, sentar para dialogar? Conhecendo o Bolsonaro, você acredita nisso? Graças a Deus eu não o conheço. Mas conhecendo assim, o perfil, né? Sim. Não vejo. Eu vejo muito igual os Estados Unidos, né? Eu acredito que, como foi o Trump, pela primeira vez, né? A democracia americana também está em frangalhos, né? Eu acredito que ele não vai na pós do Lula pela primeira vez, não vai passar a faixa para ele. Ouvi falar até que o Mourão já está encarregado disso. Ah, é? Aí eu desconheço. Aí é primeira mão. Aí eu não sei. Até porque o Mourão vai assumir como senador, né? Ano que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Exato. Então, eu acredito que não. Acredito que assim, ele não vai. Ele deve fazer um pronunciamento hoje à noite, eu imagino. Deve reconhecer a vitória e vai ficar na dele. Vai pegar as coisas dele e vai ficar na dele. Não acredito que ele vá participar da transição, que ele vá muito menos passar faixa, falar com Lula. Isso eu acredito que não. Até porque ele é covarde. E agora, como é que você avalia? Por que um governo tão criticado, com vários pontos falhos na gestão da pandemia, questionáveis, teve um percentual tão alto de votos? Impressionante, né? Ele teve mais de 58 milhões de votos, né? O Bolsonaro e o Lula foi o mais votado da história do Brasil, o Bolsonaro o segundo com essa votação, né? Mais de 58 milhões de votos, é muito voto. Vamos lá, eu acho que tem algumas questões. Boa parte dessas pessoas, realmente demonstram saíram do armário. Assim, mostraram ser o que o Bolsonaro acredita e ele defende. São, de fato, pessoas egoístas, muitas delas são pessoas preconceituosas, muitas delas têm esse desvio de caráter mesmo. Mas eu acredito que seja a maioria. Eu diria que é uns 20 e poucos % que são, de fato, assim, que representam, que o Bolsonaro representa o que é de pior na sociedade. E as pessoas votam. Outra parte, que eu acho que é a maior parte, é o antipetismo. Né? Então não aceita o fato de um ex-presidiário, e de fato tudo bem, é questionável, né? Uma pessoa que foi presa, que se envolveu, mesmo que sob suspeita em escândalos de corrupção, não só ele, mas quadros do partido, do governo dele se envolveram, então a pessoa, por essa questão moral, ética, não é aceitável para as pessoas, e aí, na avaliação dela, o Bolsonaro é menos pior, porque ele fala besteira e tal, mas ele ainda não é bandido, vamos dizer assim, para essa galera. E eu até nem acho que o Lula também simbolize tanto assim que as pessoas elegeram ele. Eu acho que mais o antibolsonarismo foi um fator por um poder preponderante nessa eleição, né? Sim, e outros dois fatores, aí que você falou do antibolsonarismo, eu achei perfeito. Que aí, para finalizar essa questão, acho que primeiro essa questão do auxílio, né, e as questões de campanha físicas, assim, né? Abriram a torneirinha em campanha eleitoral, né? Emenda parlamentar para ir para as regiões dos deputados,
Auxílio Brasil, que ele queria inicialmente, vai lembrar, R$200, né? A oposição teve que pressionar para conseguiu chegar a 600. Aliás, tinham pessoas passando fome e ele não queria dar nada, na verdade, no início, né? Assim. O Paulo Guedes a gente tinha sido R$200. Mas aí, R$200 que hoje em dia, que você faz nessa situação, você faz com R$200, uma família, né? E aí teve que pressionar, a oposição queria R$1.000, aí o Congresso conseguiu chegar no consenso e ficou R$600, né? Então acho que isso ajuda, porque a nossa população, o nosso povo é grato. E, assim, inegavelmente, condição da pandemia, né? Foram centenas de milhares de famílias que perderam entes queridos e ele teve uma condução quase que criminosa, né? Tanto que existem processos contra ele nesse sentido e ele vai ter, perdendo o foro privilegiado a partir do dia 1º de janeiro, ele vai ter que responder esse processo pela condução da pandemia que agravou numa crise sanitária. Para você ter noção, o Brasil tem 3% da população mundial. 11% das mortes por Covid-19 foram aqui. Isso não é coincidência, é negligência. Isso em qualquer país do mundo seria motivo para choque, né? Assim, não, isso é criminoso, isso é um crime sanitário. A população simplesmente parece ignorar essas coisas, porque eu me pergunto, se isso acontecesse na gestão petista, como é que a população ia reagir? Se esses escândalos acontecessem na gestão petista. 2 milhões de reais em leite condensado, sigilo de 100 anos sobre o cartão de crédito corporativo. Sim, Viagra, né? Prótese peniana, né? A gente paga pela saúde sexual dos militares, né? Agora a gente tem culpa, né? Se eles não conseguem... E auxílio não podia dar, porque o país não tinha dinheiro, sabe? Não podia dar R$600. Não, é absurdo, assim. Eu nem tento entrar também muito, assim, nesse mérito de, gasta dinheiro com isso, com aquilo, mas é justamente isso, porque ao mesmo tempo que pode gastar, tudo bem, se tem orçamento, pode gastar com... Eu não sou contra cartão corporativo, não sou nem contra gastos com essas questões como comida, leite condensado e afins. Mas a partir do momento que você tem gastos exorbitantes nessa área e você começa a querer dar mixaria para o povo, numa situação como essa, né, que é urgente, é um absurdo. E aí você acredita que a eleição do Lula, a gestão do Lula é capaz de unificar o país, de pacificar o país novamente? Eu espero que sim. Eu acho difícil. Acho difícil que ele cumpra esse papel. Hoje ele deu uma ótima sinalização, falando que não existem 2 Brasis, apenas um único Brasil. Aliás, o discurso da vitória foi importante também, né? Sim. Só ontem lá no caminhão na Paulista que ele chegou a falar que lá fazendo uma analogia com o caminhão, né? Com a posição do caminhão, que ele ia falar pro pessoal do centro e da direita, da esquerda, mas não ia falar de jeito nenhum com o pessoal da direita. Isso é um pouco complicado, porque até com a direita tem que falar. Mas é isso, o eleito, e o Lula foi eleito legitimamente, ele não vai governar só para os eleitores dele, ele vai governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras. Então, ele vai ter um papel importante e eu realmente espero que seja um governo de coalizão que englobe todos os partidos da coligação, que englobe forças políticas de esquerda, de centro e de direita. Você não acredita que a igreja hoje no país tem até mais força que o bolsonarismo? Porque eu acho que não foi nem o antipetismo que definiu essa eleição, foi mais a religião ali, a influência de pastores... Sim, não, é que hoje tá ligado, né? O bolsonarismo com o neopentecostalismo, com o fundamentalismo cristão estão interligados. Os pastores deram apoio quase que integral ao Bolsonaro e os fiéis vão junto, né? São muito fiéis, literalmente, à decisão do pastor e tal, sob o argumento religioso, teológico. Eu acredito que a gente vai ter que questionar, vai ter que ver sobre essas questões, até porque é muito complexo. Hoje, quem mais está nas igrejas evangélicas, né, pentecostais, é o povo mais pobre, humilde, a maior parte são mulheres pretas, que são evangélicas, né? Então, é realmente entender essas pessoas e explicar para elas que o Lula não quer que toda mulher comece a abortar rodo, não quer fechar a igreja, isso tudo é fake news, tudo é mentira e é bom esclarecer para o nosso povo, né, que muitas vezes não tem acesso à informação. Mas a gente tem veículos de televisão que propagam essas notícias, né? Assim, eu digo que eu já trabalhei em alguns. E que papel você acha que o Centrão vai exercer nesse governo do Lula agora? O mesmo que ele exerce desde lá do governo Fernando Henrique, né? É um papel crucial, fundamental. O Centrão vai continuar mandando no Congresso Nacional, né? E não tem como fugir. O Centrão foi vitorioso nessas eleições
E assim como governou com Lula, como governou com Bolsonaro, como governou com a Dilma até onde, né, até onde deu, com Collor, enfim. O Centrão com Temer, o Centrão vai governar com Lula e o Lula sabe, conhece o Centrão e vão dialogar, né? Vamos ver como vai ser. E nessas eleições com um clima tão tenso, tão acirrado, o TSE exerceu um papel mais forte até, mais incisivo. Como é que você avalia esse papel do TSE? Eu acredito que o TSE tenha passado os limites em muitas situações, né? E aí eu denuncio desde a Lava Jato. Na Lava Jato começou colocar juízes como desembargadores, como celebridades, né? Começaram a aparecer demais. É o que eu falo, juiz, desembargador, ministro de tribunal, fala nos autos. Não fica dando entrevistinha. Eu sou contra isso, né? A gente precisa separar bem. E aí começou um processo de judicialização e de ativismo judicial muito grande no Brasil. Muito grande. E a gente viu nessas eleições. Passaram de muitos limites o judiciário em vários aspectos, seja em detrimento de campanha X ou Y. E eu acredito que o TSE, como um todo, tem agido de forma muito ativa nessas eleições, mas de forma negativa. Mas tinha como ser diferente? Tinha, eu acho que o TSE e a Justiça têm que cumprir o seu papel, assim, à risca. Quando você começa a ser contaminada pela política, piora. O Judiciário não pode se deixar ser contaminado pela política, pelo discurso político, pelo discurso da polarização. O Judiciário tem que cumprir o seu papel, né? Ponto. E eu acho, na minha avaliação, que passou de alguns limites e teve alguns excessos e arbitrariedades por parte do TSE. A gente até conversava antes de iniciar o podcast sobre a Jovem Pan, sobre a questão da censura. Uhum. Você defende que foi censura do TSE contra a emissora? Em alguns aspectos, sim, e aí eu explico por quê. É evidente que durante um processo eleitoral, aí é específico do processo eleitoral, existem algumas questões que as emissoras têm que se comprometer, né? Ter uma certa isonomia, como eles pedem. Agora, vamos lá. Houve uma decisão por parte do TSE, que uma ação que o Partido dos Trabalhadores entrou no TSE, o TSE não só acolheu a ação, como aumentou ainda, colocou um peso maior sobre a decisão, colocou mais coisa, mais punição para a Jovem Pan. Primeiro pedindo que não se usassem certos termos. Eu acho muito complicado isso, né? Primeiro, tem alguns que são técnicos, assim, ex-presidiário, em relação ao Lula. Existe a questão jurídica, o Lula é inocente, eu mesmo já cliquei nessa tecla várias vezes, mas do ponto de vista técnico, ele é um ex-presidiário porque ele já foi preso. Agora, bandido, ladrão, são termos que realmente eu não concordo e por isso que eu cumpro o papel de estar lá e poder realmente desmistificar e descredibilizar e desmentir esses argumentos ao vivo para milhões de pessoas. Eu acho muito mais eficiente do que o cala a boca. Então, isso eu discordo. E o mais grave, na minha avaliação, é a ação de obrigar a empresa a retirar certas notícias e desvincular certas notícias que são verdadeiras, mas que poderiam ser utilizadas de forma não isonômica, segundo eles. Por exemplo, a questão lá dos presídios, né, que estava clicando muito na tecla de que o Lula foi o mais votado pelos presidiários, né, em todos os presídios do país. Isso é um fato. Se você olha o mapa e tal, isso realmente é um fato. Ele foi mais votado nos presídios. Mas pessoa condenada e julgada vota? Não, mas eles são presos de forma preventiva. São presos de forma preventiva. Que é um ponto interessante. A matéria explicou isso? Não explica. Porque eu uso. Mas aí a gente começa a abrir muito precedente. Porque assim, tudo bem, são presos preventivamente, não são condenados, transitados em julgado. Eles são presos de forma preventiva. Mas não deixam de ser presos. E aí, na campanha, a matéria era que o Lula é o mais votado entre presos. De fato, é o mais votado entre presos. Não são transitados em julgados, não são transitados em julgados. É uma minoria, são pouquíssimas pessoas. Mas, nesse ponto de vista, é um fato. Eu acho complicado, assim como também teve com o Brasil Paralelo, eu acho complicado a justiça proibir, sob pena de multa e direito de resposta, que a emissora, qualquer emissora, de direita, de esquerda, assim como eu sou contra, por exemplo, também que emissoras de esquerda proíbam, sejam proibidas. A gente tem emissora de esquerda no Brasil? Na minha avaliação, das grandes, não. Dos grandes veículos, não. Tem umas que tem um papel desse centro financeiro, como a Rede Globo,
né? E outras que realmente são direitas esclarecidas, como Rede TV, como Record, como, né? E tem umas que cumprem ainda um papel importante, como a Globo e a Band, eu acho que tem essa ainda, né, uma postura nesse sentido. Tem umas como a Rede TV e a Jovem Pan que tem lado, e demonstra que tem lado, né? A Fox News brasileira. Mas assim, quando eu digo de esquerda, não necessariamente televisão, mas uma Carta Capital, né, um 247. A TVT, por exemplo. A TVT, né? E mesmo na Jovem Pan, eu, enquanto comentarista mais progressista na Jovem Pan, eu não quero ser impedido, por exemplo, de chamar o Bolsonaro, sei lá, de genocida. Eu não acho que eu deveria ser penalizado por isso. Que é tão questionável chamá-lo de genocida quanto é questionável chamar o Lula de ladrão. Então, eu acho complicado a gente colocar na balança e começar a fazer juízo de valor, porque aí a gente vai começar a proibir tudo, censurar tudo. E é o que eu alertei para a esquerda. Hoje tá perseguindo e proibindo falas de pessoas de direita. Amanhã a vítima será nós, será a esquerda. Como foi lá atrás, quando a justiça endossou o impeachment da Dilma, que eu denunciei, apoiou a prisão do Lula, que eu denunciei, e por isso também que, para ser coerente, eu denunciei a prisão do Daniel Silveira, porque em aspectos legais eu fui contra naquele momento, defendi o arquivamento de processos envolvendo o Flávio Bolsonaro, pelo mesmo motivo, tudo por legalidade, porque aí você é direito, você não pode olhar com um olhar político, você tem que olhar com o olhar que você tem enquanto jurista, né? Então essa foi... Quanto jurista, você acha que o tempo destinado às duas campanhas foi igualitário? Na Jovem Pan? Não, na Jovem Pan, vamos lá, aí é importante falar. Primeiro, empresa nenhuma deve fazer campanha eleitoral. É evidente que a Jovem Pan tem lado, né? Principalmente seu corpo de comentaristas. Tem um contraponto, eu sou um exemplo, a Amanda Klein é um exemplo, o Piperno é um exemplo, o Guga Noblar é um exemplo, enfim, o Diego Schelp, o Pena, tem uma série assim, de comentaristas que fazem um contraponto. Mas vamos dizer que 80% é de direita, e tem os 20%, a cota dos 20% de esquerda que eu faço parte. Só que tem lado. E é legítimo uma emissora, o corpo de comentaristas de uma emissora ter lado, porque são comentaristas de opinião daquela emissora. Eu acho que fazer juízo de campanha é pedir voto, é fazer doação para a campanha eleitoral, é estar junto em eventos oficiais de campanha. Isso é fazer campanha. Mas destinar um tempo a elogiar uma candidatura e criticar a outra, como é que você avalia? Então, mas aí se você... Aí vamos ser sinceros. Um tempo grande. Tudo bem, mas vamos ser sinceros. Se você liga na Globo News, e eu assisto também Globo News para ver e tal, em outras emissoras, tem muitas críticas, assim, por parte da Miriam Leitão, de outros comentaristas renomados e que eu admiro e respeito muito, tem críticas contundentes a Jair Bolsonaro. Então eu acho que é complicado, porque, mais uma vez, a gente começa a relativizar, e aí o que hoje eu estou sendo proibido de falar, amanhã é você. E aí começa a virar... todo mundo fica coagido, o clima fica tenso, sabe? Eu acho complicadíssimo isso. Eu acho muito complicado, por isso que eu me posiciono dessa forma. Agora, falando em questões jurídicas, você vê algum elo do Bolsonaro com a ação realizada pela PRF ontem? Não, até que se prove o contrário, não. Pelo que tudo indica... Não, até o próprio ministro Alexandre de Moraes ontem disse que não havia absolutamente nada, né? Então, até que se prove o contrário, a gente não pode dizer que o presidente da República tem algum envolvimento, não. E com essa eleição, você acha que o PT renasceu ou nunca esteve morto? Eu acho que o Lula, né? O Lula, não foi nem o PT. Essa de longe não foi uma vitória do PT. O PT está vivo e está muito bem vivo. Por mais que muitos tenham tentado acabar com ele, ele está muito vivo. Mas o Lula é maior que o PT, né? E essa é uma vitória do Lula e de um conjunto de setores da sociedade, né? Liberais, vários partidos políticos, vários setores da sociedade civil organizada. Enfim, é uma vitória dessa frente ampla. Essa é a vitória de 2022. Já de forma alguma do PT. E qual lição você acha que fica agora para o PT com esse retorno, com a saída lá atrás e com esse retorno? A lição? Eu acho que o PT ele tem que aproveitar essa oportunidade que o povo brasileiro deu para poder mudar assim, muita coisa no sentido de realmente pensar em termos de país, ver quem que vai colocar nos ministérios, né? Os quadros, tem que ser quadros bons, quadros técnicos. O povo brasileiro deu uma oportunidade de ouro. Eu vou te mostrar depois que você concluir que a gente tem um esboço aí de ministério. Ah, maravilha. Eu também fiquei a par, algumas fontes minhas também falaram a respeito de alguns.
E eu particularmente gostei, assim, não gostei de alguns nomes, mas eu acho que está no caminho certo. E eu acho que esse tem que ser o papel do PT, combater, ter um discurso veemente contra a corrupção, isso falta. A esquerda não pode fugir desse debate, tem que criar mecanismos contra a corrupção, defender a justiça, ter responsabilidade fiscal, isso vai ser um ponto importante que o PT vai ter que trabalhar e tal, não sair gastando a rodo, né? Sem precedentes. Então, se o PT conseguir olhar para essas, eu acho que, primeiro, a questão da responsabilidade fiscal, e segundo, realmente dialogar contra a questão da corrupção, eu acho que é o caminho. Mas o PT vai pegar o país numa situação muito difícil, né? Porque o Bolsonaro liberou muito dinheiro às vésperas da campanha com a PEC das bondades, com todos esses auxílios. Fala-se que pro ano que vem já não há orçamento. Como é que você acha que o PT vai conseguir fazer um bom governo com todas essas dificuldades? Vai ter que fazer o possível, né? Vai ter que fazer o possível, porque teve um gasto gigantesco. Esse orçamento secreto é um absurdo, nunca antes visto na história do Brasil. Então o PT vai ter um trabalho importante. Não só o PT, né? Todos os partidos da coligação, do governo, todo o governo vai ter que trabalhar muito para tentar ajustar as contas e fazer o possível. E qual papel você acha que o Alckmin vai exercer nesse governo? Olha, o que eu acho, eu não sei, mas o que ele deve ter é um papel importante. A participação do Alckmin é fundamental, né? Ele é o vice-presidente da República e não pode ser um vice de enfeite. Ele nem está lá como enfeite. O Alckmin, inclusive, pelo que tudo indica, eu ouço de fontes, deve assumir um ministério. E além de assumir um ministério, ele deve indicar o ministro da Saúde, né? Que pelo tudo indica, e aí fontes minhas acabaram comentando, seria o Davi Wip, que foi infectologista aqui em São Paulo, enfim, um grande nome. Então o Alckmin já vem demonstrando, né, que vai ter uma participação. Ele que vai ser o responsável, fato importante, vai ser o responsável pela transição de governo. Então, se houver. Não, haverá. Fica tranquilo. Haverá transição de governo e ele vai ser o responsável por isso. Então o Lula está dando uma liberdade muito grande para o Alckmin e dando um papel e o respeito que ele merece enquanto uma figura e uma voz do centro democrático que representa esse governo de coalizão que não é só da esquerda e muito menos só do PT. O Lula tem batido muito nessa tecla, né? Sim, e tem que bater, porque senão parece que é um governo do PT, um governo da esquerda, um governo do PT. E não é um governo de uma frente ampla, que envolve vários setores, de direita e esquerda. Você acredita que foi uma redemocratização, como o Lula disse no domingo? Talvez não uma redemocratização, porque a gente não chegou a ter uma ditadura, mas acho que é uma pacificação importante nesse momento, depois de 4 anos de turbulência e violência política. Um rompimento com o autoritarismo, talvez, né? É um aceno importante à democracia, isso sem dúvida. E aí, você acredita que o Lula tenha coragem dessa vez de enfrentar pautas como aborto e legalização de drogas? Porque nenhum governo do PT enfrentou essas pautas. Então, assim, são temas importantes. Eu tenho as minhas visões pessoais e tal, mas ele, enquanto chefe de Estado, ele tem que tomar muito cuidado porque o nosso povo é um povo conservador, é um povo sensível a essas pautas identitárias. Então, acho complicadíssimo, né? Mesmo a questão do aborto, que é uma questão de saúde pública, né? Eu, particularmente, tenho a minha opinião pessoal, ele também tem a opinião pessoal dele, mas é preciso dialogar com a sociedade, com os setores médicos e tal, com o Congresso, para ver e poder resguardar os direitos da mulher, né? Os direitos reprodutivos da mulher. Eu acho isso importantíssimo. E, ao mesmo tempo, sem ferir a moral do nosso povo. Ele vai ter uma tarefa importante trabalhando nessas pautas identitárias que, para o nosso povo, são muito sensíveis. É um tabu. Algumas delas podem até sair via STF, né? Tá em pauta lá. Que também é complicado. Mais um excesso do Supremo que acaba legislando muitas vezes, né? Isso é papel do Legislativo e depois do Executivo. Mas vamos ver como ele vai trabalhar. Eu ainda acredito que vai ter um papel periférico no debate, assim como teve nesses anos de PT. Eu acho que não vai ser o centro dos debates e eu também acho que nem deve ser o centro dos debates. Leonardo, agora vamos falar um pouquinho sobre você. Como é que você entrou nessa entoada de política? Você é estudante de Direito, analista político na Jovem Pan, mas como é que começou essa história? Acho que começou na militância, né?
com 15 anos, eu acabei tendo um diálogo com um pessoal do PSDB, que era ligado à minha família e tal, o PSDB do Alckmin, do André Matarazzo, do Floriano Pêssego, esse PSDB que hoje está com Lula. E aí nós tínhamos uma boa relação, isso no ensino médio, né? E depois eu saí do ensino médio, comecei a dialogar na campanha do André Matarazzo a prefeito em 2020 pelo PSD, fiquei um tempo no PSD, construí um grupo importante, depois fui para o PT, a convite de liderança do partido, fiz um trabalho importante. Então, eu acho que foi militância. Começou aos 15 anos, né? Eu comecei na militância político-partidária e durou até esse ano aí, né? Então, basicamente esse foi o processo. Sempre gostei muito, sempre procurei conhecer e eu acho importante que a juventude se interesse por política. Desistiu de se candidatar? Não quero ser candidato, não. Quero continuar cumprindo o meu papel jornalístico, que eu acho mais importante, mas respeito quem se coloca à disposição para se candidatar. A curto prazo não tenho o menor interesse e a menor pretensão. Tá fazendo política de outra forma, não menos importante, né? Sim. O papel da imprensa e das comunicações, eu diria que é até mais importante que a política partidária, que também é importante, mas é o papel que hoje eu me vejo. E aí você, como um cara de esquerda, como é que você se vê jornalisticamente agora que o Lula assumiu o poder? Fará crítica, se necessário? Farei, né? E já disse isso. Eu sou de esquerda, assim, me considero filosoficamente, socialmente, economicamente, politicamente, um cara de esquerda. Né? E justamente por ser um cara de esquerda, eu acho que o papel da esquerda é ser combativo. E o papel do jornalista é ser combativo, é apontar, fazer os apontamentos, não é babar ovo, não é puxar o saco do governante, do poderoso. Né? E isso é papel de puxa-saco. Então, assim como eu bati feio no governo Bolsonaro, eu também vou bater no governo do PT, quando tiver que bater. Não é o bater por bater, mas quando tiver que bater, eu vou bater, vou apontar e não vou passar pano. Então, o meu jornalismo crítico e combativo vai continuar no governo do PT da mesma forma. Eu como jornalista, eu costumo também me importar, assim. Eu acho que o jornalismo tem que ser sempre oposição a qualquer governo que esteja lá. A gente não tem que ser amigo, não tem que ser chapa branca. Né? Se é governo, eu sou contra. É a frase famosa. E aí eu queria agora que a gente está chegando na fase final da nossa entrevista, que você indicasse um livro para quem está nos assistindo. Vamos lá. São vários, né? Mas dessa vez eu vou indicar O Espetáculo da Corrupção, de um grande advogado aqui de São Paulo chamado Valfrido Vardi. O livro ele trata dos meandros da Lava Jato, do ativismo judicial, dos excessos da Lava Jato que culminaram na situação na qual nos encontramos, bem como os prejuízos que a Lava Jato causou ao país e o ativismo judicial causou ao país, não só no sentido econômico, mas também à nossa democracia. Certo, agora a gente tem um quadro que é bate e volta, eu te falo algumas palavras e você tenta resumir com o mínimo de palavras possíveis. Bolsonaro. Vergonha. Lula. Esperança. TSE. Passa dos limites. Imprensa. Fundamental. PT. Mal necessário. Esquerda. Utopia e direitos iguais. Direita. Foi corrompida e roubada. PSDB. Foi pro lixo da história. Leonardo, é isso. Queria te agradecer por aceitar nosso convite. Dizer que seu papel é muito importante dentro de uma emissora. Ser voz dissonante é muito importante. Quero agradecer muito por aceitar nosso convite, dizer que as portas estão abertas sempre que você quiser voltar. E até uma próxima. Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelo convite, Jeff. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que estão nos assistindo até agora. E a gente volta semana que vem com mais uma Questão Política.